Mas um dia, Jesus foi preso. Quase 4 anos depois, 3 anos e pouco depois, Jesus foi preso. E Pedro tinha tido experiências assim, fora do comum com Jesus. De andar sobre as águas, de ver o mar se acalmar, de ver o leproso ser curado, de ver o aleijado andando, o cego enxergando, o mudo falar. Enfim, coisas maravilhosas, de ver o demônio vir correndo, furioso, espumando contra Jesus e cair de joelhos, com o nariz no pé de Jesus. E Pedro viu tudo isso. E quem vê tudo isso, esse negócio mexe com a gente. Não é? Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre o mar. Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre o tempo. Imagina você conhecer um homem que tem poder sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre o coração das pessoas. Então, quando Jesus perguntou o que dizem os homens a meu respeito, o que vocês pensam, Pedro não teve dúvidas. O Espírito Santo no coração de Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. Em outras palavras, eu não sei explicar isso teologicamente, mas Deus Todo-Poderoso tem um filho, e esse filho é o Senhor e está aqui na minha frente. É o que Pedro está falando. Quando veio a pergunta de Jesus. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: tá, acertou, é isso aí. Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. Mas quando Jesus, vem comigo, quando Jesus muda de status, Jesus, com a sobrancelha franzida, com a mão levantada, dizendo para o vento: aquieta-te! O Pedro está ali: oh, maravilha, ele é Deus. Quando Jesus está olhando para o endemoniado e dizendo: cala a boca e sai dele, o Pedro está ali dizendo: caramba, ele tem poder contra os demônios, sobre os demônios se submetem a ele. Quando Jesus abraça o leproso fedendo, apodrecendo em vida, e a pele do leproso fica como a pele de uma criança, o Pedro está dizendo assim: ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas um dia Jesus foi preso, e ele se deixou subjugar. Jesus deu as mãos, colocou a mão para trás e falou: pode pôr a algema. Agora Jesus está algemado. Isso é Mateus 26. Agora, vamos lá. Mateus 26, 50 e alguma coisa. A gente acha junto aqui, talvez o 58. Versículo 57. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos ali mestres da lei, líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Volta uma pagininha aí. Talvez nem precise, dependendo da diagramação da sua Bíblia. No versículo 32, deixa eu achar aqui. 33... Vamos, 32. Aonde é que eles estão no versículo 32? Numa mesa, sentados, cálices de vinho, pão. É a ceia. Jesus está instituindo a ceia. Eles estão jantando juntos. E Jesus dá um cálice de vinho, dá o pão, tal, mais vinho. E aí Jesus diz assim para eles que essa noite ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu vou ser preso, tal. Aí o Pedro fica olhando, aquele negócio não faz sentido. Eu entendo o Pedro. Porque veja só, um homem que tem poder sobre o tempo, um homem que tem poder sobre o mar, um homem que tem poder sobre os demônios. Mas se alguém levantasse para dar um tapa nesse cara, caía morto, fulminado, meu Deus do céu. Essa é a cabeça. Porque ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Quem é que pode levantar a mão e dar um tapa no rosto de um homem santo desse? Ninguém. Os demônios não conseguem. Por que um homem, um soldadinho, vai conseguir? Então, quando Jesus fala que vai ser preso, essa conta não fecha para Pedro.
O versículo é o 31, né? Ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 33. Pedro diz assim, versículo 33. Pedro declarou: pode ser que todos os outros te abandonem, mas eu jamais te abandonarei. Aí você pula o 34, que é a resposta de Jesus, e no 35, porque não dá para pular o 34. Jesus olha para Pedro e fala assim: então, na verdade, ainda hoje, essa mesma noite, você vai me ligar 3 vezes. Antes de amanhecer o dia, antes do galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Aí, no 34, Pedro diz assim: olha, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em outra versão de Bíblia, parece que ele fala assim: eles podem te trair, menos eu. Talvez dê essa ideia. Né? Ainda que seja preciso morrer contigo, tal, eu não vou te negar. Isso é na janta. Jesus sai dali, cronologicamente. Algumas horas depois, ele está no Getsemane, orando. Chegam os policiais. Chega o capitão do templo, chega o cara lá, o servo do sumo sacerdote com os policiais. Pedro está naquela: eu estou com Jesus, sou invencível, porque Jesus pode tudo isso. Quando ele vem, ele arranca a orelha do rapaz. Ele arranca a orelha do rapaz. Jesus cura o rapaz, coloca as 2 mãos para trás e fala: pode prender. Pode prender. Agora, o Jesus da sobrancelha franzida, da mão levantada e o tempo obedecendo a sua voz, agora ele está quieto, murcho, mão para trás, o rosto vermelho de levar tapa, ali cabisbaixo, tal. E é só mudar o status de Jesus, de todo-poderoso, para alguém preso, muda a distância que Pedro está de Jesus. Ou seja, quando Jesus está com a voz de trovão, falando e fazendo milagres, eu estou ali. Eu sou dele, ele é meu. Se alguém mexer com ele, eu arranco a orelha fora. Porque comigo e Jesus a gente é não sei o que. Mas quando muda o status, quando Jesus está sendo levado, quando Jesus está subjugado, quando Jesus está preso, isso mexe com Pedro e ele abraça um princípio: status diferente, distância diferente. Status diferente, distância diferente. Não sei como se você já passou por essa, dos altos e baixos sociais da vida. Você está tudo bem, está tudo pago, tudo certo, trocando de carro de ano em ano, não sei o que lá, está todo mundo com você. Fechou a porta, meu irmão, aí é uma certa distância. Que ele vai pedir dinheiro para mim. Jesus está todo poderoso, a coisa está funcionando, Pedro está ali, eu estou junto. Mudou o status. O Pedro já, agora não é, né? E aí, você é dele? Não sou não. Não conheço. Nunca ouvi falar. E Pedro, vocês conhecem o texto, eu não vou ficar gastando tempo aqui. Jesus preso, subjugado, é igual a status diferente. Então Pedro se afasta mesmo. E não é um afastar teológico, não é um afastar não, o cara vai embora, o Pedro vai embora, ele vai embora para Galileia. Deixa Jesus na Judéia, na capital, apanhando, sendo morto. O Pedro não viu Jesus na cruz. Por quê? Porque vazou, porque fugiu, porque foi embora. Lembra que no primeiro ponto, quando Jesus entra no barco, ele muda a finalidade do barco e do Pedro. O barco servia só para pesca, agora serve para pregar. O Pedro, que servia só para pesca, agora vai ser pescador de homens. Então ele mudou o status do barco e mudou o status do dono do barco, que é o principal. O segundo ponto é: a distância de Jesus compromete a nova finalidade. Ele não é agora pescador de homens? Então ele não pode largar Jesus. Mas na hora que a coisa ficou preta, mas na hora que o caldo entorna, mas na hora que a situação muda, mas quando Jesus está preso, o Pedro, pernas para que te quero. O Pedro vai embora.
O Pedro vai embora e ele volta para Galileia, ele volta para casa. Presta bem atenção numa coisa, eu queria que você entendesse isso agora. O Pedro volta para Galileia, pela primeira vez nos últimos quase 4 anos, sem Jesus. É a primeira vez, em 3 anos e meio, que Pedro sai da Judéia e vai para Galileia sem Jesus. É a primeira vez. E voltar para Galileia para Pedro, ele está em casa. É onde ele conheceu Jesus, é onde ele morava e tal, está tudo certo. Então para ele está em casa. Mas é a primeira vez que ele vai para lá sem Jesus. Ele vai para o mar da Galileia, pela primeira vez sem Jesus em quase 4 anos. Eu não sei se eu vou conseguir passar para você o que eu estou tentando falar. Quando ele chegou lá na beira do mar da Galileia, ele deu uma olhada assim, sozinho. É a primeira vez. Pastor, mas é a primeira vez que ele vai no mar da Galileia? Não, ele é marujo, ele é do mar. Ele é um homem do mar. Mas nos últimos 3 anos e meio, ele nunca esteve ali sozinho, sem Jesus. Essa vai ser a primeira vez. E é interessante que todas as vezes, e eu falo isso sem medo de errar, dá para documentar isso na Bíblia com vários textos, com pelo menos uma dezena de textos, sem medo de errar, cada vez que ele esteve no mar da Galileia com Jesus, ele presenciou milagres. Cada vez.